Como criar uma animação como essa, utilizando apenas sliders que você mesmo vai criar através de expressões simples para simplificar na hora de criar essa dinâmica. A ideia para esse tutorial surgiu quando eu estava visitando o perfil desse camarada aqui, ó. Ele é designer de pôster de filme e ele tem um trabalho muito legal. E entre esses estudos e trabalhos, ele tinha esse tutorial aqui. Só que era um tutorial de Illustrator. E ó, ele conseguia manipular e fazer todas essas formas. Só que, poxa, o Illustrator é estático. E eu pensei, poxa, no After ia ficar muito legal fazer algo parecido com isso, né? E daí eu postei um desafio lá nos meus stories no Instagram. E várias pessoas se empolgaram com essa ideia e aqui estou eu fazendo esse tutorial explicando como que eu faria algo bem parecido com isso, só que no After Effects. Então assim, ó, muitas pessoas me perguntaram o seguinte, tá, por que você só não vai lá, pega a arte no Illustrator, copia e cola ou usa o Overlord para trazer para o After Effects e depois criar a animação? Eu não vou fazer isso, primeiro porque é uma forma muito fácil, né? Ele usou um círculo para fazer e isso a gente tem fácil no After também. E segundo, porque dessa forma fica mais difícil eu ter acesso às ferramentas do próprio Shape Layer. E é isso que eu quero, utilizar as ferramentas do Shape Layer para depois utilizar esses sliders aqui através de algumas expressões bem simples. Então assim, ó, eu vou criar uma nova composição e a partir dela eu vou criar esse efeito. Primeira coisa, ó, clico duas vezes aqui no círculo e crio uma elipse ou um círculo de Shape Layer. Só que ele veio muito grande. Eu vou colocar aqui, ó, 150 pixels apenas, que eu acho que é um tamanho bacana. E daí eu vou converter isso aqui para Bezier Path, porque eu quero poder editar os pontos desse carinha aqui. Deixa eu habilitar aqui, ó, as máscaras para eu poder ver. O que eu vou fazer? Primeira coisa, vou selecionar aqui o Path, apertar Ctrl T e rotacionar 45 graus aqui, porque vai ficar mais fácil para eu editar os pontos. Eu vou fazer uma animação simples aqui, tá? Eu vou marcar um ponto aqui e vou adiantar um frame. E agora eu vou editar os pontos. Vou fazer isso aqui, ó. 2, 3, 3 para baixo, 1, 2, 3, 3 para o lado, 3 para baixo, 3 para o lado. Agora eu vou puxar tudo um pouquinho mais para baixo. Por quê? Porque é isso que eu preciso fazer para que quando eu aplique aqui em adicionar, deixa eu melhorar aqui para você poder ver, ó. Vou clicar em adicionar, ops, Ctrl Z, cliquei sem querer, Pucker and Bloat. Quando eu aplicar isso, e quando eu mudar os parâmetros para menos 50, menos 80, não sei, ó. Agora vai ficar com aquela estética que ele estava fazendo. Então aqui está em formato estrelinha, fica menos 70. E aqui está com essas pontinhas aqui. Mas parece, ó, vou até juntar mais aqui para ficar mais perto do que ele fez lá. Show! Então é isso, tá? Ó, tá animado um keyframe para cada posição. Depois você vai entender o porquê disso, mas é algo bem simples. Agora, vamos continuar, tá? O que eu quero fazer? Ó? Vocês devem estar percebendo que isso aqui está bem no centro da comp, né? Tudo bem. Eu vou vir aqui e vou adicionar um repeater. Então aqui novamente, ó, em adicionar, o repeater está um pouquinho mais para baixo. Deixa eu ajustar aqui. Repeater. E quando você adiciona o repeater, por padrão, ele já vem aqui, ó, com esse valor de 3 clones, que eu vou colocar aqui uns 15 logo de vez. E aqui dentro do transform, ele vem com 100 pixels na posição. Eu não quero repetir na posição, eu quero repetir na rotação. Eu vou colocar aqui, sei lá, uns 15 graus. Você viu que ele foi repetindo, né? De acordo com o que eu subi aqui. E daí, agora eu vou voltar lá em cima, nas propriedades da elipse,
E aqui em Transform, eu vou mover o eixo Y da minha posição da elipse apenas. Tem uma hierarquia aqui, ó. Então, assim, todos esses efeitos têm os seus transforms. Então, o repeater tem o transform dele e a elipse tem a transform dela. E eu quero mexer no eixo Y da elipse. Porque dessa forma, olha só o que acontece. Conforme eu vou distanciando, ele vai formando um círculo, certo? E daí dessa forma eu tenho algo bem parecido com o que ele tem lá. Só que o número de clones dele sempre fecha todo o círculo. E eu consigo fazer isso aqui no After de maneira dinâmica. Basta eu falar que o ângulo que eu quero aqui, está vendo que o ângulo agora está 15? Antes poderia estar, sei lá, 10, 9. Eu quero que o ângulo aqui seja sempre o necessário para que a quantidade de clones que eu tiver feche um círculo completo. Como é que eu faço isso? Eu divido 360, que é o círculo completo em graus, dividido pela quantidade de cópias que eu tenho ali. Então, como é que eu faço isso em expressão? Primeiro, Alt-clique aqui na rotação, escreve 360 dividido por, pego aqui o chicotinho e arrasto para o número de cópias. E pronto. Agora, não importa a quantidade de cópias que eu tiver, a não ser que seja zero, né? Zero ele dá um bugzinho ali, mas não tem problema. Até daria para evitar isso, mas acho que não é o caso agora. Ó, mas conforme eu vou clonando ali, ó, ele sempre está fazendo um círculo completo, e isso é bem legal. Isso já automatiza uma parte da nossa animação. Show! Vou deixar aqui 25, depois a gente brinca com isso. Agora, o que falta aqui? Vamos ver o seguinte, ó. A gente já tem então a quantidade de clones que a gente precisa. Sabe o que precisa aqui? A gente já pode criar o nosso controlador. Mas antes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todos os parâmetros que eu quero animar e vou colocar um keyframe aqui. Então, eu quero animar só o valor Y aqui da posição, mas vou colocar um keyframe aqui. Eu sei também que eu quero animar a rotação desse elemento aqui, ó. Então, vou colocar um ponto aqui. Também sei que eu quero animar a quantidade de cópias. Eu sei que eu quero animar a rotação do círculo como um todo. Essa rotação é do layer todo, então eu não vou vir aqui nos conteúdos, vou vir aqui na transformação e adicionar um ponto na rotação. Agora, quando eu aperto U, ele vai me mostrar todos esses keyframes. E é em cima desses keyframes que eu vou trabalhar. Agora eu vou vir aqui, ó, selecionar a camada, vir aqui em Effect Controls, clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, em Expression Controls. Esses Expression Controls são como se fossem efeitos vazios, porque você pode conectar expressões neles. Então vou vir aqui no Slider. Daí eu vou criar um slider para cada um desses elementos que eu quero animar. Então o primeiro deles é a forma, né? Que eu quero fazer essa animação virar pontuda ou virar estrelada. Então eu vou renomear isso aqui para forma. Vou fazer um para posição. Eu aperto Enter para renomear, tá? Outro para rotação. Outro para cópias. E um último que eu vou chamar de rotação geral. Que é esse carinha aqui, né? Acho que eu nem mostrei como é que ele faz, mas ele roda tudo. Show! E agora tem um segredo. Antes de eu conectar essas propriedades a esses sliders, tem um segredinho que é legal você fazer, porque daí você já vai ter o slider preparado para receber a expressão, que é o seguinte, ó. Essa forma aqui, eu quero que a animação seja de 0 a 100 mesmo. Tá tudo certo. Só que essa posição, eu sei que se eu for muito mais aqui do que 800, ela vai desaparecer. E nesse contexto eu não quero isso. Ou, sei lá, se eu quiser, eu sei que até 1400 é o suficiente para ela sair de tela. Então eu quero que a animação vá de 0 a 1400. Então eu clico com o botão direito aqui, editar valor. E aqui eu vou colocar, ó, de 0 a 1400.
já vai ficar preparado para receber os parâmetros que eu quero conectar ali. Mesma coisa para a rotação. A rotação eu quero só de menos 180, opa, apertei Enter, Edit Value, a mais 180 e só. É isso que eu quero que a rotação tenha, né, de valores. As cópias, eu sei assim, poxa, se eu colocar mais do que 50 aqui, já fica meio zoado. Então, 0 a 50. E a rotação geral eu vou usar o mesmo parâmetro. Na verdade, a rotação geral eu vou deixar de 0 a 100. Depois eu vou explicar por quê. No Instagram eu fiz um pouco diferente, mas aqui eu tenho tempo, então eu vou fazer um pouco mais legal. Pronto. Agora é só conectar. E a parte de conectar é muito simples. Então assim, a posição... Não, vou começar pelo mais simples. Cópias. Pega o chicotinho e conecta aqui em cópias. Pronto. Deu esse erro só porque ele não aceitou o 0, né? Vocês lembram disso? Então vou colocar aqui 25 e pronto, já estou editando aqui no meu próprio slider. Para não dar isso, então, vem aqui em Edit Value, coloca a partir do 1. Dessa forma, quando você bater aqui, ele não vai chegar no 0 e não vai dar aquele erro, tá bom? Cópias já está colocado. Rotação, clica no chicotinho e arrasta para a rotação. Pronto, já temos aqui a rotação funcionando. A rotação geral, eu poderia vir aqui e conectar também, Daí conforme eu giro, ele vai girar. Só que eu quero fazer uma coisa diferente. Como a rotação geral é uma coisa mais constante, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui, a expressão time, que é o valor de tempo da própria composição, vezes, e daí o valor do slider. Então assim, se fosse time versus 1, significaria que a cada 1 segundo ele rodaria 1 grau, tá vendo? Está em 1 segundo aqui, ele está rodando 1 grau. Agora, se for time versus 20, a cada 1 segundo ele está rodando 20 graus. Isso é legal, porque daí eu posso animar o início dessa animação, sabe? Então estava no 0 e daí começou a rodar. Agora falta posição. Posição é o seguinte, clica, conecta, só que eu quero animar só a posição do Y, porque senão ele não vai ficar bem como eu quero, Ele até faz um movimento, até daria para deixar assim, mas digamos que você queira só animar o Y e não os dois juntos, tá vendo? Ele animou os dois juntos. Isso acontece porque quando você linka, a expressão, ela coloca os dois valores, aliás, o valor do slider para os dois valores, tanto X quanto Y. Então basta você colocar o valor original aqui, que você faz isso escrevendo value e entre chaves 0. Colchetes, né? Entre colchetes, eu acho. Dessa forma agora ele está pegando aqui no slider só a posição de Y, tá bom? Um fica zerado e o outro pega a posição de Y. Feito isso, só falta essa animação aqui, eu controlar a forma através desse slider. Só que essa expressão é um pouco complexa e eu quero dedicar um tempo só para ela. Então eu vou fazer um Ctrl V e só falar um pouquinho por cima como é que funcionaria essa expressão aqui, tá? Copiei e colei da solução que eu tinha feito ali antes, Alt clique para abrir as expressões aqui. E agora só vou usar o mesmo nome que eu usei aqui no slider. Então assim, o que essa expressão está fazendo? Ela está basicamente utilizando o slider para interpolar entre um keyframe e outro, tá vendo? Ele está fazendo isso. E como que ele faz isso? Através de uma expressão linear. Então eu defino uma variável para o tempo do keyframe 1, outra variável para o tempo do keyframe 2, e depois eu uso uma expressão linear, pegando aqui então, quando o meu slider tiver valor 0, o tempo do meu keyframe vai ser o tempo de início. E quando tiver no valor 100, o tempo do meu keyframe vai ser do fim desse carinha aqui. E daí a gente aplica isso em um value at time.
Tem que ter um pouquinho mais de tempo para eu explicar bem certinho para você como isso funciona, mas eu não quero que esse tutorial fique muito longo, tá bom? Feito isso, agora é só usar esses parâmetros aqui para criar as animações da maneira como você quiser. Aqui, nesse caso, eu já tinha criado algumas animações e ficou desta maneira. Se você gostou desse tutorial, eu te convido a conhecer o meu perfil no Instagram, ToThatFrog. Lá eu faço vários tutoriais rápidos, dinâmicos, explicando questões relativas à expressão, geralmente. Peço que você curta, compartilhe e siga esse canal, que eu vou ficar muito feliz em te ver aqui novamente. Um abraço e até lá!